Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez por semana eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo nós vamos estudar o pensamento do Pseudo Dionísio e vamos estudar um pouco sobre a sua teologia dos nomes divinos. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, considere se tornar membro para receber vídeos exclusivos. E vamos lá, um pouco estudar aqui do Pseudo Dionísio. Antes de tratar do tema, eu vou falar de onde surge esse tal de Pseudo Dionísio e por que ele, obviamente, não é o Dionísio da Bíblia. Quando a gente... existe um recurso literário que era um recurso de pseudônimo. Esse recurso, para a gente hoje, talvez para algumas pessoas, soe como uma espécie de enganação. Mas para aquele momento histórico, principalmente da antiguidade, da patrística e da Idade Média, isso era um recurso literário. Ele já era usado, por exemplo, no livro de Daniel na Bíblia. Daniel é um livro que foi escrito no 2º século antes de Cristo. E ele foi escrito inspirado numa figura que aparece no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel apresenta uma figura chamada Daniel, que seria um homem justo. E aí depois, no século II a.C., um autor que vai escrever o livro de Daniel, ele cria um personagem a partir desse nome. E esse personagem, evidentemente, não existiu, mas ele é criado, um personagem que teria vivido na Babilônia, na época de Nabucodonosor. É todo um personagem criado. E aí o autor do livro de Daniel assina como se ele fosse esse personagem. E aí pra gente, isso hoje pode parecer estranho, mas na época isso era um recurso literário válido, porque funcionava mais ou menos assim. Vamos supor que eu, Sankey, sou um cristão. Vamos supor. E eu descobri uma verdade, Eu, por meio de uma revelação, por meio de um estudo, de alguma maneira eu descobri uma verdade. E ao descobrir essa verdade, eu fiquei interessado em que essa verdade pudesse ser publicada, disseminada e alcançasse o maior número de pessoas possível. O que eu vou fazer? Se eu escrever o meu texto e assinar lá Sankey, esse texto não vai circular, vai flopar, Hoje a gente diria, Porque na época não tinha algoritmo, mas era meio isso, Se você escreve um texto e assina como um nome que ninguém conhece, ninguém vai ler o seu texto. Seu texto não vai circular. Então o que as pessoas faziam? Elas criavam um personagem em torno do nome e criavam um nome, ou usavam um nome que já tinha uma certa autoridade. Então, eu pego o nome lá do livro de Ezequiel, que é o nome Daniel, que talvez já tivesse história sobre ele, e eu publico o texto como se eu tivesse sido esse Daniel, como se o autor desse texto tivesse sido Daniel. E isso permite, então, que o texto circule e que a verdade alcance mais pessoas. Isso hoje a gente chamaria de bait, É tipo assim, a gente escreve para as pessoas morderem a isca e aí lerem o texto. Isso não era uma forma de enganar. Isso era uma forma de atrair as pessoas para o texto e dar autoridade para o texto para que ele circulasse e para que mais pessoas fossem alcançadas por ele. Então as pessoas, quando elas usavam esse recurso, elas não estavam, digamos assim, querendo enganar as pessoas. Não era uma fraude, não era uma enganação, não era uma mentira. Era simplesmente um recurso para que seu texto alcançasse o maior público. E as pessoas acreditavam que fazendo isso, elas estavam a serviço da verdade. Porque se eu assino um texto com um nome que não é o meu nome, mas com um nome que confere autoridade e permite que esse texto circule, eu estou permitindo que a verdade se espalhe e alcance mais pessoas. Então, e isso é o que aconteceu com Dionísio. Ali por volta, nós temos um autor que vai pegar um texto, que é o texto de Atos, capítulo 17. Em Atos capítulo 17, nós temos uma narrativa em que aparece o apóstolo Paulo pregando na cidade de Atenas para um público filosófico. E ali existe uma pessoa ouvindo essa pregação, que é Dionísio, o Areopagita, e o texto só diz assim, esse Dionísio se converteu à pregação do apóstolo Paulo. E depois a Bíblia não menciona esse tal de Dionísio mais. O que aconteceu? Assim como alguém lendo o livro de Ezequiel leu ali o nome Daniel e criou um personagem em torno de Daniel, séculos depois, da mesma maneira, alguém lendo o livro de Atos, séculos depois, cria um personagem em torno desse nome, que é Dionísio, conferindo assim autoridade e possibilidade de que seu texto circule mais amplamente, que as pessoas levem o seu texto mais a sério.
Mas vamos lá, eu vou contar algumas coisas para vocês que é interessante. Atos 17 não é um texto histórico, né? Atos 17 não aconteceu. Por que a gente desconfia ou sabe isso, né? Quando a gente lê Atos 17, nós temos ali um relato que é muito diferente do que a gente encontra no apóstolo Paulo nas suas cartas autênticas. Então, se a gente lê as cartas autênticas de Paulo, então vamos lá, por exemplo, para Gálatas, Romanos, Filipenses, 1 e 2 Coríntios, Tessalonicenses. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um certo estilo de escrita, de pensamento, de ideias. Mas quando a gente lê Atos 17, o que nós temos ali? Nós temos um apóstolo Paulo que vai começar o seu discurso dizendo: vocês pagãos são muito religiosos e eu elogio vocês por essa religiosidade. Depois ele prossegue dizendo: o Deus que vocês adoram aí, esse tal de Deus desconhecido, é o Deus que eu estou pregando para vocês. E depois ele prossegue citando hinos a Zeus e atribuindo ao Deus que ele está pregando. Então ele vai dizer assim: existe um poema de vocês que diz: nele nos movemos, nele vivemos, neles existimos. E existe um outro poema de vocês que diz: nós somos a sua geração. Só que, quando a gente procura esses poemas no original, a gente vê que esses poemas foram feitos para Zeus. Né? O texto do poema diz: em Zeus existimos, em Zeus nos movemos, em Zeus temos vida, nós somos geração de Zeus. Então, o autor de Atos 17 está dizendo que o apóstolo Paulo pegou um texto que era sobre Zeus e disse que ele falava do Deus que ele estava pregando. Ou seja, esse Zeus aí, esse Deus desconhecido aí de vocês, na verdade é o Deus que eu estou pregando. Né? Vocês conhecem um pouco dele, mas agora eu quero esclarecer mais um pouco. Isso é muito diferente do apóstolo Paulo das cartas. Se a gente ler, por exemplo, Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo até diz que Deus se revelou aos pagãos na natureza, mas que tudo que os pagãos fazem é adorar o Deus errado, é adorar a criatura no lugar do Criador. O apóstolo Paulo nunca cita poemas e textos de filósofos gregos nas suas cartas. Não tem isso. Então, é muito estranho que esse apóstolo Paulo de Atos 17 seja o mesmo apóstolo Paulo. Então, assim, Atos 17... Também Atos é já um livro do século II, é um livro que, na sua maioria, não é considerado histórico. Então, Atos 17 provavelmente não aconteceu. Então, a primeira razão para a gente achar que o Dionísio das cartas... a primeira razão para a gente achar que o Dionísio, que escreveu os textos do pseudo-Dionísio, não é o Dionísio de Atos 17, é que o próprio Atos 17 não é um texto histórico. Existem outros motivos, que são muito claros. Por exemplo, quando a gente lê os textos de Dionísio, ele cita textos do Novo Testamento que são do século II. Ele cita Efésios, ele cita Colossenses, ele cita Atos. Isso não faz sentido se ele fosse um discípulo do apóstolo Paulo. Outra coisa, quando a gente lê os textos do pseudo-Dionísio, a gente já vê um cânon bíblico bem estabelecido. Não existia um cânon bíblico bem estabelecido na época do apóstolo Paulo, na época em que o apóstolo Paulo teria tido um discípulo. O cânon bíblico só foi ganhar uma forma mais fechada a partir do Concílio de Nicéia. Importante. O Concílio de Nicéia não definiu os textos do Novo Testamento. Não existiu um concílio que definiu isso. Isso foi definido de maneira orgânica. No entanto, essa unidade maior do cânon foi ganhando forma orgânica a partir mais ou menos da época do Concílio de Nicéia. Então, Dionísio não pode ser antes do Concílio de Nicéia. Outra questão. O pseudo-Dionísio apresenta uma teologia trinitária bem formulada. Bem formulada mesmo. E essa teologia trinitária bem formulada não existe na patrística. Se você lê Tertuliano, se você lê Irineu, eles podem até falar de trindade, mas a trindade que eles falam não é a trindade como já estava formulada no Concílio de Nicéia. É uma trindade bem rudimentar. Bem rudimentar assim, que ainda estava em formação. Já o pseudo-Dionísio não. O pseudo-Dionísio já tem uma trindade bem niceniana, assim, no sentido de uma trindade bem formulada. Então ele não pode ser antes do Concílio de Nicéia. Então, essas evidências já mostrariam que ele não pode ser antes do Concílio de Nicéia. Outra evidência também de que ele não pode ser antes do Concílio de Nicéia. O texto dele é muito sofisticado, teologicamente e filosoficamente. Se você pegar qualquer texto cristão do primeiro, do segundo, do terceiro, até o terceiro século, você não encontra essa sofisticação filosófica. Essa sofisticação filosófica e teológica só vai aparecer mais ou menos a partir do quarto século. Então, ali em Agostinho, que a gente já vai ter um texto bem mais sofisticado filosoficamente. Então, o texto do Dionísio não tem como ser antes do quarto século.
Então, se a gente pegar só as evidências internas do texto do Dionísio, ele não pode ser antes do quarto século. Mas aí existe uma coisa clara, né? O Dionísio se inspirou em textos neoplatônicos, se inspirou em Próclo. Então, o Dionísio não pode ser antes desses autores neoplatônicos. Então, ele tem que estar pelo menos lá no quarto, quinto século. Né? Muitas pessoas vão achar isso estranho, né? Porque quando a gente pega o livro do Dionísio, tipo os nomes divinos, a gente vê ele contando, olha, eu tive contato com o apóstolo Paulo e tal. E aí alguém pode pensar, nossa, mas ele está mentindo, ele está enganando, ele está falando que não é verdade. Tudo isso é mentira? Como que alguém que está querendo passar uma verdade, que tem tanto apreço pela verdade, iria mentir? E aí lembrem do que eu falei no começo do vídeo. Isso não era considerado mentira, isso não era considerado fraude, isso era considerado um recurso literário válido. Você escrever um texto e assinar com um pseudônimo era o que a gente faz hoje quando a gente faz uma chamada bait numa postagem ou alguma coisa assim. Era uma maneira de atrair as pessoas para o seu texto, era uma maneira sincera, verdadeira e autêntica de conferir autoridade para o seu texto, de permitir que o seu texto circulasse, e quem fazia isso acreditava estar servindo a verdade, porque isso permitia que o texto alcançasse mais pessoas. Mas comentado isso, né, então o Dionísio o Dionísio do texto dos nomes divinos, Hierarquia Celeste e outros textos, não é evidentemente o Dionísio Areopagita. Eu não gosto muito do termo pseudo, eu prefiro o termo deutero. Eu preferia que falassem deutero Dionísio, que quer dizer um segundo Dionísio, porque o termo pseudo, né, pseudo significa falso, então seria um falso Dionísio. Como eu disse, essa estratégia de usar pseudônimos é tipo Fernando Pessoa, não é uma estratégia literária, não é uma enganação, então eu prefiro o termo deutero do que pseudo. Outra questão também, né, é essa comparação com Fernando Pessoa. É bem interessante, eu acho uma comparação legal. O Fernando Pessoa assinava com diferentes nomes, como Alberto Caeiro. Então esses nomes eram um recurso literário. Então quando vocês pensarem no Dionísio assinando como outro autor, não pensem que ele estava querendo enganar. Era um recurso literário muito usado, inclusive na Antiguidade, na Patrística e na Idade Média. Quando a gente lê o texto do Dionísio, né, do pseudo Dionísio, ele vai começar falando de uma tearquia. Uma tearquia é uma hierarquia divina que estrutura o universo. Essa ideia de hierarquia divina, né, é bem comum quando a gente pega o neoplatonismo. Então a gente tem o Uno, né, que é Deus. Do Uno procede o ser, que procede o intelecto, que procede a alma. Então a gente tem essa hierarquia celeste, né? E nessa hierarquia a gente também tem sempre o uno e múltiplo, né? Então de um Deus procedem diferentes divindades, entre aspas. De uma alma procedem múltiplas almas. Então é claro, há um único Deus, mas há processões dessa divindade. E isso permite que a gente atribua diferentes nomes a essas processões. Então a gente consegue dar nomes para as processões daquilo que procede de Deus. E aí quando a gente pega a doutrina da Trindade, as processões que se destacam duas processões. A geração e a expiração. Por que tem essas duas processões? O que é geração? Geração é quando o intelecto, pensando a si mesmo, gera um pensamento, gera um intelecto. Ou a gente poderia falar, porque o uno não é exatamente intelecto, né? Mas se a gente pensa Deus pensando a si mesmo, ele gera um pensamento, né? E Deus, no modo cognitivo de pensar que é superior ao próprio intelecto, ele gera um intelecto. A gente poderia colocar assim. Esse processo a gente chama de geração. E Deus também é vontade. Então Deus deseja a si mesmo. E Deus desejando a si mesmo, ele gera o amor. Né? E esse amor, então, dele procede o amor, expira, né, a palavra. Então, quando a gente já estiver falando do intelecto, é geração, quando a gente estiver falando da vontade, é expiração. Então, existem duas processões principais em Deus, né? Quando Deus pensa a si mesmo, ele gera o intelecto. Quando Deus deseja a si mesmo, ele expira o amor. Aquilo que é gerado, a gente chama de filho. Aquilo que é inspirado, a gente chama de espírito. E aquilo que gera e expira, a gente chama de pai. Perceba que os nomes das pessoas da Trindade não é por acaso. Tem muita gente que acha que os nomes das pessoas da Trindade é uma metáfora. Tipo assim, a gente chama Deus de pai por uma metáfora da relação de pai com o filho. Jesus é o filho. Não, não é isso. Deus é chamado de pai porque ele é o princípio do qual procede o Filho e o Espírito. O Filho, o intelecto, o Logos, o Verbo é chamado de Filho porque ele é gerado.
e o Espírito é chamado de Espírito porque ele é inspirado. Então, os nomes da divindade refletem essas processões. Né? E depois a gente tem mais amplamente, né, a própria criação. Então, quando a gente chama de Deus de Criador, a gente está dando nome para Deus com base naquilo que dele procede. Percebem? Então, a gente chama de tearquia, essa hierarquia celeste que vem Deus, e aí a gente pode pensar depois nos anjos também, nos serafins, querubins, toda essa hierarquia a gente vai chamar de tearquia, a hierarquia divina. E aí o Dionísio... Então, os nomes de Deus são dados com base naquilo que dele procede. Então, se a gente pensa o Filho sendo gerado, o Espírito sendo inspirado, a criação sendo criada, toda a hierarquia celeste procedendo de Deus. Então, os nomes são... Para que servem os nomes divinos? Né? Para a gente nomear diferentes processões de Deus. Só que, ou Deus como o princípio dessas processões, dessas ações. Só que, evidentemente, se a gente pensar na natureza de Deus ela mesma, o que Deus é? Deus é incognoscível, ele é o Uno. O Uno não pode ser nomeado, né? Porque nenhum nome consegue descrever o que Deus de fato é. Então, Deus, na verdade, ele é inonimável. Ou seja, porque ele possui uma natureza incognoscível. Nós conhecemos a natureza de Deus em si mesma? Não, nós podemos conhecer Deus a partir daquilo que dele procede. Nós podemos conhecer Deus a partir daquilo que ele produz. Então, a partir disso, a gente consegue dar certos nomes para Deus. Então, Deus, ao mesmo tempo que ele é inonimável, porque ele é incognoscível, ele também é pleno de todo nome, porque todas as coisas procedem de Deus. Aí o pseudo Dionísio diz assim: aquele que é a causa de todas as coisas não convém nenhum nome, e ao mesmo tempo convém todos os nomes. Então não convém nenhum nome porque ele é incognoscível e não existe nenhum nome, nenhuma descrição, nada que se aplique a ele de maneira a descrever de maneira absoluta, clara, inequívoca a sua natureza. Por outro lado, ele também é pleno de todos os nomes, porque dele derivam todas as coisas. E quando a gente pensa na providência divina, naquilo que Deus faz, nós podemos dar nomes para ele baseado nas suas diversas funções e potências. Né? Aqui potências ativas, né? Porque Deus é simples, ele não tem potência passiva. Mas potência ativa é o quê? Que Deus age. Então, a partir do que Deus faz, por exemplo, se Deus cria, a gente chama ele de criador. Se Deus promove o bem das suas criaturas, nós dizemos que ele é amor. Se Deus ilumina com conhecimento, nós dizemos que Deus é luz. Se Deus é aquele do qual procedem todos os seres, nós dizemos que ele é o ser. Se Deus é aquele para qual todas as coisas são atraídas e que todas as perfeições se originam, nós chamamos ele de bem ou de bondade. Então, na verdade, os nomes que a gente dá para Deus derivam da providência divina e de suas diversas funções e potências. Nós chamamos Deus de bem porque ele é a perfeição suprema. Né? Todas as coisas se originam dele. Ele é eminentemente perfeito. Né? Perfeito no sentido de que todas as perfeições ontológicas estão nele. Ele é como a semente de onde brota toda a realidade e que contém o princípio de processão de toda a realidade. Nesse sentido, ele é o bem, ele é a semente perfeita que dá origem a tudo. Ele também é luz, nós chamamos Deus de luz, porque ele ilumina com o conhecimento, ele é o que dá a iluminação intelectual, ele é o que permite a inteligibilidade, né? Permite que a gente conheça as coisas. Deus também é amor. Amor significa que Deus deseja e promove o bem das suas criaturas. Então, quando a gente chama Deus de amor, nós estamos dizendo o quê? Que Deus age para o bem das suas criaturas. E Deus é ser, né? Porque dele procedem todos os entes. Percebe que nenhum desses nomes tem como propósito descrever a essência de Deus em si mesma, mas sim as suas manifestações, as suas potências, aquilo que ela produz, aquilo que ela gera. Então, uma teologia dos nomes divinos busca descrever Deus a partir daquilo que dele procede, daquilo que Deus faz, e não Deus em si mesmo, porque Deus em si mesmo é o uno, o incognoscível. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa teologia dos nomes divinos no pseudo Dionísio. Peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, considere tornar membro para receber vídeos exclusivos. Na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. E compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Até mais!